que é a alma? O centro das nossas emoções. Sim. Por ela nós sentimos. Até para você ficar feliz, você tem que ter um controle emocional. Porque a felicidade exagerada, ela faz com que você, por exemplo, você fica muito empolgado, feliz, está no dia da felicidade, vou lá comprar um carro. No seu inconsciente, não, eu vou dar conta de pagar, mas você não estava preparado para analisar. O próprio Jesus falou assim, olha, quando você for fazer um edifício, uma casa, você analisa se você vai ter condições de acabar Sim. ela. Para quê? Para você não passar vergonha. Então, tudo é pela mente. O maior segredo da questão da mente é isso, pensamento. Seja sábio. A mente é poderosa para dirigir os passos da gente. Isso, sim. Né? Eu amo provérbios, porque provérbio vai ensinar a nós ter sabedoria, ensinar a nós viver. Então, o que acontece? Alisson, acontece o seguinte, a depressão, ela vai gerando uma tristeza profunda. E a depressão é o seguinte, ela tem ela leve, que você ainda consegue fazer suas atividades, você trabalha, você come, mas você vai perdendo a alegria de viver. A depressão moderada, a depressão média, você vai perdendo já realmente. Você vai deixando de fazer algumas coisas, você vai para o serviço obrigado, você canta, mas você já não sente alegria mais em cantar, até louvores a Deus. Sim. Né? Então você vai perdendo. E a depressão grave, profunda, igual eu atendi, uma das primeiras que eu atendi, que para mim foi algo assim extraordinário. Porque ela era cristã, ela é da quadrangular, e ela veio para mim. Ela passava 3 dias, 4 dias sem tomar banho, sem escovar dente, sem comer. Meu Deus. Aí fala assim, nossa, era demônio? Não, não era demônio. Uma mulher que ela estava com o casamento acabado, o filho preferiu ir morar com o pai, e ela estava sozinha, não tinha apoio, não tinha a rede de apoio familiar, nem de amigos, e acabou se isolando. Até que ela ficou sabendo, falou assim, olha, a Isabel é a primeira psicanalista aqui da cidade de Papagaios. Vai nela. E ela é cristã. Ela vai te compreender. E os maiores traumas dela foram dentro da igreja. E falando nisso, em compreender, talvez alguns cristãos, né? Vou ficar à vontade aqui. Talvez alguns cristãos, eles ficam com medo, pode vir, Gui. Eles ficam com medo de se aproximar, né? Tanto do psicanalista cristão, quanto para o psicanalista que não é cristão, por medo de, tipo assim, ser julgado. Né? Porque você tem sua fé. Como é que você pode estar depressivo se Deus é um Deus de alegria? Por que seu Deus não te ajudou? Aí é interessante a senhora falar isso, porque às vezes a gente tem muitos hoje que não tem coragem de se aproximar, tanto a senhora que é uma psicanalista cristã, quanto um psicanalista que não seja cristão, por medo desse julgamento, né? Isso já mostra uma barreira muito grande na mente da pessoa. Como é que essa pessoa poderia vencer? Vamos supor que possa ter alguém que está assistindo que não tem coragem de se abrir, de confessar, de falar, porque tem medo de ser mal entendido, mal compreendido, porque tem medo de ser julgado, porque pode ser que o seu problema emocional seja assim causado por algum pecado que cometeu, né? Como é que a senhora poderia ajudar essa pessoa a dar o primeiro passo para procurar uma ajuda? Primeira coisa que ela tem que entender, né, que é igual eu falei aqui, ordem emocional e espiritual. O cristão em si, né, é igual você falou assim, olha, não, o cristão não pode ter depressão, o cristão não pode ter depressão porque ele tem Deus. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque vai ter períodos na minha vida, eu já passei por isso. É igual eu estava na igreja, a época que ainda eu não estudava, eu comecei a ter alguns problemas, e olha para você ver, orava, jejuava, visitava, não perdia culto, e de repente vieram alguns problemas na minha vida, e o mais grave para mim foi a questão do meu pai, porque ele ficou muito doente, e eu tinha que cuidar dele o tempo inteiro, e aquilo foi acumulando na minha cabeça, e ele ia para 7 Lagoas. E a senhora tinha família, já era casada, não? Já, isso tem pouco, né? Já tem marido, filho... Sim, tem 4 anos que eu estudo, e 4 anos que ele faleceu. Sim. Então, desde quando ele faleceu, eu entrei nessa linha. Porque eu tive um transtorno de pânico. Meu esposo, eu tinha que chamar ele de madrugada para me levar para o hospital, porque eu estava com iminência de morte. Porque a crise de ansiedade, ela é uma. O transtorno de pânico, você acha que você vai morrer mesmo. Então, ele tinha que me levar, chegava lá, os médicos achavam que eu estava infartando, que fazia eletro ali em mim na hora. Assim, não, ela pode estar infartando. E com isso aí eu estava na igreja, firme,
Pecados todos nós somos, se nós falar que nós não pecamos, nós somos mentirosos, Sim. mas nada aquilo que realmente agredia, né, me prejudicava diante de Deus, né, um altar desconcertado. Mas aí eu falei assim, meu Deus, mas como é que pode um negócio desse? Eu estou passando por isso. E aí eu fui entender que eu precisava de ajuda. E aí um pastor, que eu converso muito com ele falou assim, olha, Isabel, tem coisa que é espiritual e tem coisa que é emocional. Procure ajuda. Só que muitos ainda não entendem isso. Então, como que você pode procurar ajuda quando você não se abre com ninguém? Quando você não consegue obter a ajuda de ninguém? Muitas das vezes até um pastor, meu esposo é pastor, eu sempre falo com ele, falo assim, olha, procura ser mais empático e ouvir. Ouve, pede a Deus direcionamento para você aconselhar da maneira certa, sempre acolhendo. Porque eu não sei o que a pessoa realmente está enfrentando na mente dela. Então, por que muitas pessoas suicidam? Hoje, muitos cristãos, tanto padres, pastores, irmãos, tanto católicos, irmãos evangélicos, estão acabando cometendo suicídio. Porque acham que não pode. Não, depressão, não. Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, um deles, né, do gomo ali, né, que fosse uma laranja ali, é alegria. Mas tem momento na nossa vida que nós vamos ficar abatido, igual eu fiquei, porque eu pensava o quê? Olha o que a minha mente criou. Qualquer hora eles vão ligar para mim de Sete Lagoas, meu pai morreu. E eu já ficava com aquilo. Aquela ele ia fazer hemodiálise. Já era uma ansiedade surgindo aí, né? Ele ia fazer hemodiálise, eu já ficava esperando. Portanto, eu não consegui mais, porque ele ficava ali, desmaiava. Eu estava firme na igreja. Não tinha nada ali, assim, entendeu? Que me prejudicasse e falasse. Mas aí depois veio o transtorno. Aí nisso aí eu comecei a fazer terapia com a psicanalista cristã. E aí eu fui entender tudo isso. Eu passei por todo o processo. Então, quem quer ajuda, tem que buscar a ajuda. Então, muitas pessoas hoje têm me procurado, Isabel, eu tenho esse pecado que eu nunca confessei e eu sei que isso me prejudica. E eu falo assim, então confesse. Porque o sentimento de culpa... A pessoa ela fala que ela nunca confessou para Deus aquele pecado ou para alguém? Para Deus, ou para o seu pastor, ou até mesmo católico. O sentimento de culpa. No caso da cura e para alcançar essa cura, a senhora acha necessário haver a confissão do pecado para o pastor ou para o líder, ou para Deus e você passar pelo processo já é o suficiente? Porque assim, a Bíblia, não vamos negar a Bíblia, que ela indica, ela orienta que a gente confesse o pecado uns aos outros. Mas só nesse processo de cura, é necessário essa confissão ao pastor, ao líder, à esposa, alguém, algum amigo, é necessário? Sim. Olha, eu acredito que sim. Vai ter pessoas que vão discordar. Então, a gente que vai para a rede social, ou a gente vai ser atacado, tem pessoas que não vão concordar, né? Não, você já confessou para Deus, pronto. Mas lá na católica, na igreja católica, a gente vai ver as pessoas se confessando com o padre. Nós vamos ver também, no meio nosso evangélico, procurar o pastor. Por quê? O pastor está ali como líder da igreja, ele é o anjo da igreja. Infelizmente, hoje não está podendo muito procurar mais. As pessoas não têm mais tato na língua. Procura um consultório terapêutico, mas não procura o seu líder. E não é só a questão do pastor, o seu líder de jovem, o seu líder das irmãs do ciclo de oração, do grupo de louvor, né, os adolescentes. Quantos adolescentes já estão na pornografia? Porque não tem coragem de confessar. Então, aquele que confessa... esse gancho, interrompendo a senhora de novo, é um risco muito grande que a pessoa precisa correr, porque ela pode confessar o seu pecado para o pastor, para o líder, para a pastora, e acabar tendo aquele pecado exposto. Então, é um risco que essa pessoa precisa correr, infelizmente, né? Não tem como. Mas eu costumo falar, entendeu? Eu falei assim, olha, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que endurece o seu coração, a mente, porque quando a Bíblia fala do coração, não está falando desse coração que pulsa aqui, mas de um coração pensante. Né? Dessa mente aqui, é pela mente, tudo é pela mente. Então, assim, se você olhar para o seu pastor e ver que ele é de confiança, se você olhar para um padre que ele é de confiança, se você olhar para um líder que ele é de confiança, procure. Não é que você vai confessar, agora Deus já me perdoou, né? Fica parecendo aqueles religiosos daquela época ali de Jesus, né? Não, mas você vai ter o quê? Você vai jogar a sua culpa para fora.
Sim. Você vai se sentir perdoado. Igual teve uma pessoa que me procurou no consultório terapêutico, que ela tinha um segredo bem antigo, guardado. Nunca confessou para os pais, para o pastor, né? Foi passando pastor, de pastor, pastor, de pastor. Nunca confessou para ninguém. Ficou o segredo só entre ela e o esposo. Só que ela veio confessar isso. Ela falou assim: Isabel, eu nunca falei isso para ninguém. Só que isso me remói. Eu não consigo sentir o perdão de Deus. Eu não consigo sentir o perdão. Eu me sinto tão culpada. E foi um pecado grave perante a Bíblia. Só que aí, quando eu trabalho com ela e ela confessa para mim, não o pecado dela, parecendo que eu sou, né, nossa, eu sou a tal. Não, mas ela fala assim, ela desabafa, o perdão de Deus ela sentiu na hora. Meu Deus, é forte. Ela sentiu na hora. Então, assim, é muito profundo. Ela falou assim, Isabel, eu estou aliviada. E ela falou assim, olha, é uma coisa vergonhosa que eu não preciso ficar falando. Eu falei com ela assim, não, você não precisa ficar falando. Você sentiu o perdão de Deus? Então, é nisso que fala, confessai-vos as culpas uns aos outros. Então, talvez eu vou procurar o Tiago, vou procurar uma irmã do círculo de oração. Eu vou procurar, igual, por exemplo, muitos me procuram, porque eu já sou nessa questão da psicanalista cristã. Eu tenho uma base cristã, bíblica, para poder orientar essa pessoa. Se eu ver que o negócio é muito sério, eu procuro o seu pastor. Procura o seu pastor. Outra coisa que eu falo é o tal do pecado oculto, que atrapalha muito. Como, por exemplo, um casal que trai um ao outro. Eu não posso confessar jamais. A Bíblia fala, agora eu não vou falar nem questão de pastor. A Bíblia fala, aquele que confessa. Como que eu vou ficar com o meu esposo? São coisas que a minha mente vai ficar perturbada. Eu não vou ter paz de espírito. O que é paz? Significado da palavra paz? Ausência de conflito interior. Então quer dizer que se eu trair o meu esposo, por exemplo, Deus livre me guarde, mas se eu trair o meu esposo, querendo ou não, vai me matar. Mas eu preciso pedir uma ajuda do céu, que o meu Deus, ele é o meu socorro, e no momento certo, eu vou precisar confessar para ele, porque ele é minha carne. E aí, se você vai ver muitas pessoas falando assim, não confessa, não confessa não que ele vai te matar, ele vai fazer isso, aquilo outro. Só que é uma coisa que você tem que ter orientação, por exemplo, do seu pastor, né, para ver se vai obter perdão e restauração desse casamento. Mas eu sou a favor daquele que confessa e deixa. Posso que alguém vai falar assim, não, mas a pessoa vai acabar não perdoando. Não, confessa. Chega na pessoa e pede perdão. Chega na pessoa e confessa. A pessoa, olha, eu errei com você. Né, porque isso vai tirar de você uma carga muito grande. Se ela vai perdoar ou não. Isso, é o que eu ia falar com a senhora agora. É problema dela. Porque às vezes a pessoa vai lá e perdoa. Só está trabalhando aqui, falando com a gente a respeito do perdão. A necessidade de perdoar. Né? De perdoar não, de pedir o perdão. De pedir o perdão. Confessar. Né? E em contrapartida tem a questão de eu perdoar. Se eu não perdoo, o que isso pode causar em mim? Olha, até câncer. Né? Câncer? Sim, sério? sim. Meu Deus. Tem histórias, né, da pessoa somatizar tanto o rancor e a amargura. A Bíblia vai nos orientar a questão da amargura, da mágoa, do rancor, do ressentimento. Igual, por exemplo, você me ofendeu. Você se arrepende, chega em mim e pede perdão. Você agora está livre. Se eu não perdoar, aí o negócio vai apertar para mim, até porque é bíblico. Ó, se você não perdoar, vosso Pai Celestial não vai perdoar também. E o que eu vou acarretar para mim, Alisson, com eu não perdoar? Rancor, mágoa, vai começar a somatizar no meu corpo. Eu ouvi uma história de um pastor que ele foi tão ferido, há muitos anos atrás, nem imaginava que eu ia estudar sobre isso. E ele foi tão ferido que ele não conseguiu perdoar a igreja que se levantou contra ele na época. Ele não perdoou, saiu da igreja, estacionou e foi passando o tempo. E ele adquiriu nisso um câncer. Ele procurou um pastor, que na época já era psicólogo. E esse pastor virou para ele e falou assim, libera o perdão. Se você liberar o perdão, você vai ser curado. E ele foi trabalhando aqui, porque o processo do perdão não é fácil, não. Eu sou difícil de perdoar. Sim, eu tenho que orar demais. É melancólica? Não, eu sou mais sanguínea mesmo, e colérica.
Então, assim, eu tenho que trabalhar isso muito na minha vida. Por quê? Porque eu sei que eu preciso liberar o perdão para mim não me prejudicar. E esse pastor ele trabalhou o perdão e conseguiu perdoar. Instantaneamente. E o câncer dele atingiu a parte baixa do órgão genital dele. De repente, quando ele começa a liberar o perdão, ele vai sendo curado. Quando ele volta no médico, os próprios médicos falaram assim, é inacreditável, porque ele liberou o perdão. Então, doenças psicossomáticas, tudo a questão de não liberar perdão, de guardar rancor da pessoa, de atrair para você só coisas negativas, tudo por aqui. Tudo é pelo pensamento, não tem jeito. É tudo por ele. Então, o segredo em relação à mente, né? Os maiores segredos da mente é o pensar, o sentir e depois o agir. Vai dirigir a minha vida. Não tem de quê. Vai dirigir. Então, muitas das vezes, o que acontece hoje no meio cristão, né? Para definir e falar a questão da depressão, da ansiedade, da falta de perdão, da falta de confessar. Igual você falou, hoje, infelizmente, não está podendo confiar nas pessoas mais. Isso me deixa muito triste. Porque pessoas precisavam ser curadas no ambiente que ela vive, né, que ela está rodeada. E muitas das vezes ela não tem. Por exemplo, um jovem hoje ele tem que procurar um consultório terapêutico porque os pais não têm empatia. Os próprios pais ferem. Sim. Entendeu? Vamos pôr, por exemplo... Porque tem muito pai ferido também, né? Quem fere já está ferido. Né? Já não é curado. Quem é curado vai curar. Quem é ferido vai ferir.